E aí, meu irmão, tudo beleza? Tudo legal? Shalom, a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, paz de Deus, salam aleikum, hein? E outras saudações religiosas a todos os irmãos, irmãos, cristãos, judeus, árabes, islâmicos, católicos, protestantes, evangélicos, né? Olha, gente, doutrinas que foram aí de certa forma não se sustentou. Quer dizer, na prática funciona, se sustenta. Agora no dia a dia não. No dia a dia não. Na prática se sustenta, agora no dia a dia não, né? No, no- na prática tá aí, mas na teoria alguns teólogos já refutou algumas dessas doutrinas, né? Algumas doutrinas que precisam de reforma, só que não foi reformada. É uma bagunça medonha, mas vou tentar explicar aqui, vamos ver. Olha, o dízimo, né? O dízimo, a igreja instituiu o dízimo da reforma protestante para cá, a, na, do quarto século da igreja romana até o décimo quinto século. Eles tinham indulgências, tinham inquisição, eles tinham outros meios de captar recursos das pessoas, né? A igreja, né? A igreja passou aí bastante séculos sendo a igreja católica no mundo. Agora, tinha as igrejas nas montanhas, nos vales, as igrejas que viviam independente, comunidades, né, cristãs. Sempre houve comunidades cristãs que não concordavam com a igreja romana. Agora, o dízimo da reforma protestante para cá, a igreja protestante, ela cresceu bastante, tudo com a força do dízimo, né? Agora, esse dízimo obrigatório, algumas igrejas pregou muito tempo, ainda prega até hoje, que o dízimo é obrigatório, que você está roubando a Deus se você não der o dízimo. Eles usam o texto de Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus em que roubamos nos dízimos das ofertas. Só que aquele texto foi escrito para os judeus, não foi escrito para os cristãos. Nem existia cristão naquela época. Então, é um texto fora de contexto, é a interpretação errônea, né? Olha, no, no livro da Bíblia e na prática apostólica, a igreja de Jesus, os 12 apóstolos, o que era que eles faziam? As pessoas davam as ofertas de maneira voluntária. Tanto que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Isso dá pra ver aí. Tudo bem. Então, existem as igrejas neopentecostais que vivem de pedir dízimo, tem a reunião das 7 horas da manhã, lapada de envelope dízimo. 7 horas da manhã. 9 horas tem outra reunião, meio-dia tem outra reunião, 3 da tarde outra reunião, 7 da noite outra reunião e 9 da noite outra reunião. Tem igreja que funciona assim. Cada uma dessas reuniões, o objetivo é o lucro, é o dinheiro, é o envelope, é empurrar envelope no povo, é campanha, é não sei o que. Isso foge do conceito bíblico de Paulo, o maior teólogo da Bíblia. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então os apóstolos, tem uma passagem em Atos que mostra que as pessoas depositavam as suas riquezas, os seus donativos aos pés dos apóstolos e eles repartiam para cada um da comunidade segundo a sua necessidade. Era quase que uma comunidade sociológica, socialista, né?
Quase que isso, porque os apóstolos recebiam o que o povo vendia terreno, vendia as propriedades e tudo, aí dava para os apóstolos. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro e repartia para cada pessoa segundo a sua necessidade. As pessoas tinham fome, tinha falta de roupa, tinha falta de cultura, falta de um monte de coisa naquela época, era muito difícil. O povo era nômade ainda, andava a pé e caminhava a pé beleza. Então essa doutrina, as igrejas evangélicas hoje que praticam a doutrina do dízimo obrigatório, elas sabem que estão erradas, que não está biblicamente correta. Então, só que tem igreja que, mesmo que ela diga que o dízimo é obrigatório, tem pessoas que frequentam a igreja e não dá o dízimo, também tem isso. Agora, por exemplo, você é uma pessoa de posse, de condição, e você vê a sua igreja que você frequenta passando por necessidade, por dificuldades, quer realizar uma coisa, um projeto, comprar um retroprojetor, comprar uma TV, comprar um microfone novo, uma guitarra, coisa, tudo isso é para louvor do Senhor, para a glória de Deus. Agora, aí a pessoa que é rico vai e não contribui, não ajuda. Então, isso também é um disparate, né? A pessoa tem condição de ajudar e não ajuda a igreja. Acontece isso também. Então, a pessoa tem que ajudar a igreja. E eu acredito que se fosse ensinado nas igrejas o dízimo de forma voluntária, a igreja ia arrecadar muito mais, porque ia ter gente que ia dizer, eu não vou dar o dízimo não, eu vou dar a metade do meu salário. Quando a pessoa tem fé e ela realmente acredita naquela obra e que Deus está no negócio, como diz os irmãos pentecostais, né? Deus está no negócio. A pessoa dá, ela é capaz, eu já vi vários cristãos fazendo isso, é capaz de dar metade do salário, às vezes até os 90 e ficar com os 10. Já vi muito cristão fazendo isso, já vi muito irmão cristão dando mesmo, sabe? A igreja não teria chegado aonde chegou se não fosse a generosidade dos irmãos cristãos que deram, que doaram. Teve gente que doou para a igreja, doou fazenda, terreno para construir clube, para construir local de retiro da igreja. Teve gente que fez isso. Tem gente generosa, tem gente que é generosa. Agora, tem gente que é miserável. Tem e não ajuda. Tem e não ajuda. Então, bem, fique bem claro, a doutrina bíblica do Novo Testamento é que a igreja tenha o dízimo, tá bom, de forma voluntária. Quem puder dar, dá. Quem não dá, quem não puder, dá o que pode. E com alegria, não com tristeza, e nem por necessidade. Dizendo assim, vai me faltar. Não, se você acha que você vai dar R$10 para a obra e vai lhe faltar, então você dê só 2. Você não faça a oferta para a igreja por necessidade. Não doe por necessidade. A Bíblia está dizendo, não doe com tristeza, para você ficar triste. Eita, aquele dinheiro vai me fazer falta. E nem por necessidade. Eita, dei aqui esses R$10, amanhã eu não vou comer. Não é assim. Então, se você vê que você vai ter tristeza e necessidade, aí você doa assim. Não posso doar mais, dou esse que eu posso. R$2, R$10, R$20, sei lá. Qualquer valor. Lembra da viúva lá que Jesus disse que ela deu só as moedinhas, mas ela deu tudo que tinha. Ela deu mais do que todo mundo lá, que as outras pessoas, né? Não é a quantidade, é a qualidade da oferta, né? É a qualidade da oferta. Às vezes você dá R$2, mas dá com tudo, dá com coração, dá com desprendimento, dá com liberalidade. Deus abençoa você do mesmo jeito. Então o dízimo, falamos aqui sobre o dízimo. Agora vamos aos usos e costumes, né? A igreja passou muitos anos, muitos séculos defendendo usos e costumes e que na Bíblia não era isso que estava querendo dizer, mas eles não entenderam e interpretaram errado e a doutrina dos usos e costumes foi passando de geração para geração. Tem igrejas que a mulher não corta o cabelo, é proibido.
que ela interpretou lá de 1 Coríntios, sem entender que em 1 Coríntios havia em Corinto uma prostituição muito grande, e as mulheres, para não parecer com as prostitutas, né, ou deixava o cabelo crescer sem cortar, ou eu raspava, né? Mas é uma interpretação extra-bíblica, e algumas dessas religiões que são tapadas, fechadas para interpretações históricas, interpretações paralelas, né, àquele período, não querem. Então, é lamentável. Então tinha igreja que era proibido jogar futebol, Assembleia de Deus era proibido jogar futebol, era proibido guitarra no culto, era proibido a mulher depilar a axila, as pernas. Teve mulheres aí, isso muito na igreja Deus é Amor. As mulheres, acho que até hoje algumas aí, mas acho que o homem lá morreu, o líder, né? Agora quem assumiu foi as filhas, e parece que eles são mais progressistas, são mais... A igreja parece que mudou muito. Um dia desse eu assisti um culto aqui da Deus é Amor, diferente demais da minha época de criança, quando eu assistia pelo rádio, né? Eu assistia o Davi Miranda pelo rádio. Davi Miranda, ele era muito radical, a igreja dele era muito radical. As irmãs não podem cortar os cabelos, não podem se vestir como o mundo, as irmãs não podem depilar as pernas, as axilas, né? Aí você imagina uma mulher com sovaco, com os cabelos dando nó, com as pernas cabeludas igual a de homem. Era horrível. Eu conheci muitas irmãs assim. E eu chegava perto daquele cabelão grandão demais, parece que o cabelo chupava a pessoa ficava magro. E as unhas também grande demais, aí as unhas sujava, ficava aquela unha suja. Eu dizia, minha irmã, não é isso que a Bíblia está dizendo, não, que você não pode cortar o seu cabelo, que você não pode... Isso são usos e costumes, são doutrinas de homem, da igreja, que acha que a santidade está aí no cabelo, acha que a santidade está no sacrifício, de você não depilar, aquele jejum muito longo, forçado, o dia todo mundo jejuando, a pessoa quase que tem gente que desmaiava de fome. Então, não era isso que a Bíblia o Novo Testamento ensinava, mas a igreja aprendeu, as pessoas, os líderes do passado, eles eram quase analfabetos, né, muitos, e eles iam passando aquele entendimento deles de geração para geração, bora. E aconteceu isso, usos e costumes. E todas as igrejas tinham usos e costumes. Tinha igreja que não podia... a questão da música, né? Outras igrejas não aceitavam o esporte, outras igrejas não aceitavam você servir ao exército, outras não pode doar sangue. Menino, é tantos usos e costumes que você vai ficar assim, admirado, pensando, perplexo, meu Deus. E até hoje tem igrejas novas aí que surgiram, essas igrejas de esquina que surgem, a igreja da revelação, a igreja do... Então elas são muito apegadas aos usos e costumes, né? As doutrinas de usos e costumes. E isso não é doutrina bíblica. A Bíblia diz, onde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus disse, se conhecereis a verdade vos libertará. A doutrina bíblica, ela lhe leva para um nível de consciência de liberdade. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então é um nível de consciência cristã Aí Paulo diz, eu fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me grego para com os gregos, fiz-me de tudo em todos para tentar ganhar alguns. Tá vendo? Então não era isso, esses usos e costumes não era o que a Bíblia estava tentando passar e ensinar, só que foi passado de geração para geração, de igreja para igreja, por causa da ignorância. E as pessoas, tem gente que não entende isso.
E agora eu vou trazer aqui a próxima, a última, que eu elaborei essas 3 doutrinas que foram refutadas aí pelos meios acadêmicos, teológicos, e que elas se sustentam na prática, mas na teoria já é falado em vários lugares que não é bíblico, tá bom? Então essa é de arrombar, como diz o outro. Papas evangélico. Tem papa evangélico? Tem. Tem papa evangélico, sim. Papa não é coisa de católico, não. Tem os papas evangélicos. Ah, tem. Então, na Igreja Católica, o Papa é é a representação de Cristo na Terra, é a pessoa que recebeu o ministério de São Pedro, né? Segundo a Igreja Católica. Para continuar esse ministério, o Papa é infalível nas suas decisões, o Papa é quem manda na Igreja, o Papa é quem dirige a Igreja, o Papa é o líder máximo, supremo, soberano da Igreja Católica. E nos evangélicos? Tem algumas igrejas que há um regime democrático de escolha de líderes, de enviar pastores para campo missionário, tudo bem. Mas maioria dessas igrejas que tem apóstolo, que é neopentecostais, esses caras são os papas evangélicos. Esses caras são os papas da igreja evangélica. São. Eles mandam na igreja, eles cuidam do dinheiro e administram o dinheiro da forma que eles querem, não da forma que seria um conselho da igreja determinar. Não, eles fazem o que eles querem. Então ele pega o dinheiro da igreja e compra carro, pega o dinheiro da igreja e compra canal de televisão, compra rádio. Tá entendendo? Ele pega o dinheiro da igreja e compra Ferrari, compra luxo, mansão, helicóptero, iate, jatinho, casa na praia. Tem um monte de igreja neopentecostal que os líderes são os verdadeiros papas evangélicos. Papa evangélico. Tem papa evangélico? São esses, é o papa evangélico. Papa evangélico que papa tudo, hein? Papa o dinheiro. Papa o dinheiro todo. Então é lamentável, mas a Bíblia já disse que isso iria acontecer. Virão falsos cristos, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, ensinando doutrinas de demônios, está lá escrito na Bíblia, no livro de 1 Timóteo capítulo 4, você leia lá. E enganarão, se possível, até os escolhidos, olha aí. Então, mas não pode enganar os escolhidos, porque são escolhidos de Deus, né? Então, gente, olha, eu deixo aqui para vocês essa reflexão, esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva. Não vou citar nome de papas evangélicos, mas você já sabe quem são. Os papas evangélicos. Tem. Papas evangélicos, tá cheio de papa evangélico. E aí aquelas igrejas que tem aí tem esse percentual, viu? Aquela igreja que, na sua teoria, na sua declaração doutrinária, é democrática. Mas na prática é outro papa evangélico. É ele quem manda, é ele quem determina, quem instrui, quem diz o que é que vai fazer com o dinheiro, né? Olha, onde tem dinheiro muito, não é dinheiro pouco não, é dinheiro muito, eu estou falando de muito dinheiro, de milhões, aí de milhões para chegar em bilhões é bem rapidinho, porque com dinheiro é que se ganha dinheiro. Onde tem dinheiro, milhões, tem problema, tem discussão, tem divisão, porque, meu amigo, esse ser humano que é louco pelo poder é uma alma que não se farta do poder. Então deixa aqui esse vídeo para você, essa reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.